Na semana passada, nós tivemos uma fake news circulando pelas redes sociais, um decreto que, na verdade, é da cidade de Cordeirópolis, é um decreto de restrições, assinado pelo prefeito Adinã. Alguém mudou, né, esse texto, colocou Rio Claro e passou a disparar essa mensagem nas redes sociais. Não se tratava de Rio Claro. Com isso, quando nós publicamos esses esclarecimentos, prefeito, algumas pessoas realmente cobraram medidas restritivas aqui em Rio Claro também, falando a respeito do número de ocupação de leitos. O senhor vem aguardando que a situação possa se resolver, possa ter uma redução nessas ocupações, sem a necessidade de novamente fechar os setores? Sim, a gente está trabalhando diariamente, cara. Todo dia eu converso com o pessoal da Fundação Municipal de Saúde e a gente discute estratégias para manter uma assistência médica hospitalar adequada para todo mundo que precisa. Tá? Nós temos já uma semana taxa máxima de ocupação dos leitos, nós nos preparamos para abrir mais leitos, não é? Mas pode acontecer da gente chegar num limite, e não é só o limite de leitos que a gente consegue abrir, é também o limite do fornecimento dos insumos, especialmente um deles que é o oxigênio, porque esse não tem como a gente importar. Os medicamentos do kit intubação nós trouxemos de fora do país e a gente tem uma certa reserva caso haja escassez no fornecimento desses medicamentos. Agora, por exemplo, em relação ao oxigênio, ele é produzido aqui no Brasil e há uma limitação. Do contrário, esse planejamento que nós fizemos, ele funcionando, a gente conseguindo dar assistência médica hospitalar, o nosso papel aqui é pedir a colaboração da sociedade, das pessoas que têm colaborado, em sua grande maioria, mas a gente precisa que todos nós colaboremos para que a gente possa passar da forma que a gente está falando, não é? E, infelizmente, cara, esse é um desafio enorme, né, contra o qual lutamos diariamente, que são as fake news. Isso, elas se disseminaram, infelizmente. A desinformação hoje é a regra, não é? Quando a informação deveria ser. Não é? Mas, em relação a isso, a gente prontamente já desmentiu, enviamos aos órgãos de imprensa uma nota também. Não é? Então, é sempre importante, eu falo isso para as pessoas, quando elas tiverem alguma dúvida, ou quando chegar alguma informação, que elas chequem as fontes. Não é? Aqui o Jornal Cidade, Rádio Acesso Jovem Pan, os canais oficiais da Prefeitura. Agora, prefeito, falando sobre essa questão de funcionamento do comércio, dos serviços ao longo da pandemia, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão nessa semana uma proposta que torna o comércio, as academias, os templos, né, religiosos como serviços essenciais. Numa situação de agravamento e do senhor assinar um decreto de restrições, se o senhor sancionar essa lei, esses setores ficariam fora das restrições, porque eles passam a ter liberdade para funcionar em qualquer situação do Plano São Paulo, da questão da pandemia. O senhor vai sancionar essa lei, prefeito? Carla, deixa eu só fazer uma ponderação anterior, não é? Os templos já são serviços essenciais, não é? Tanto por decreto estadual quanto federal. Então isso já é uma realidade. E os templos, durante o período mais restrito, ficaram fechados durante uns 15 dias aqui no estado de São Paulo. Basta a gente rememorar. Os serviços essenciais são aqueles que, como regra, devem funcionar. A gente vai acatar a decisão da Câmara para responder a sua pergunta, não é? Mas, havendo a necessidade de situações extremamente excepcionais, até alguns serviços essenciais foram fechados no passado. O senhor consegue segurar daí através de decreto? Caso seja necessário, né? Isso será. Agora, do jeito que as coisas estão indo, se a gente contar, eu insisto nisso, se a gente contar com a colaboração das pessoas, eu imagino que a gente consiga passar com muita dificuldade esse período, mas que a gente consiga passar. Sem fechar? Sem fechar nesse momento. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.